Você precisa viver o processo, mas afinal, o que é viver o tal do processo que muitos falam por aí? Nesse vídeo eu quero conversar com você que está vivendo algum processo, principalmente se você está começando no digital ou se você está há algum tempo já na internet e você sente que você está no famoso processo que muitas pessoas falam por aí. Mas afinal, o que é? Nesse vídeo a gente vai estar conversando sobre isso. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Val e eu trabalho com vendas na internet. Trabalho com vendas na gringa, já vendi para mais de 12 países no mundo inteiro. E hoje eu tenho aqui esse canal no YouTube para ajudar você a vender também na internet, vender na gringa com o Google Ads e também te ajudar a destravar a sua mentalidade, porque a nossa mente ela é muito responsável tanto pelo nosso fracasso quanto pelo nosso sucesso. Então a gente precisa alinhar a nossa mente para o sucesso, alinhar a nossa mente para esse mercado incrível. E eu quero que através desse vídeo eu possa estar te ajudando a viver o processo. E nesse canal estamos com a meta de bater 1000 inscritos até dia 31 de junho. Então, se você chegou aqui, ajude a fortalecer essa tribo, essa comunidade. Se inscreva aqui no canal, é rápido, você não vai perder nada. Muito pelo contrário, você vai ganhar, você vai ter acesso a muito conhecimento. E se inscrevendo aqui no canal, você sempre vai ter acesso logo aos conteúdos. Porque se você não se inscrever, pode ser que você não veja quando tiver conteúdos novos. Então se inscreva e curte esse vídeo também para fortalecer. E bora pro vídeo. Hoje é domingo e pra quem não sabe eu moro aqui em Florianópolis e aos domingos eu vou na igreja. Inclusive se você mora aqui em Floripa e você ainda não tem uma igreja que você congrega, um lugar para você estar em comunhão com os irmãos e com a igreja, eu congrego na Unity Church, aqui na SC 401, então se você tá procurando uma igreja, já deixo aí a recomendação. E hoje eu fui no culto e lá na igreja o pastor e a pastora eles falaram muito sobre a passagem de Moisés, quando Moisés sai do Egito com o povo e passa 40 anos no deserto. E essa passagem eu tinha lido no mês passado, porque agora eu comecei a ler a Bíblia do início ao fim. Eu já li Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, e eu li muito sobre a história de Moisés, quando ele sai, né, com o povo para a Terra Prometida e eles ficam no deserto durante 40 anos. E essa passagem me chamou muita atenção porque o deserto ali de Moisés era um treinamento. Por que eles ficaram 40 anos no deserto? Porque eles estavam vivendo um processo. E nesse deserto, que muitas vezes na nossa vida a gente se vê muitas vezes no deserto, mas às vezes a gente não consegue enxergar o lado de que nós estamos em um treinamento, em um processo. Independente da área da vida que a gente esteja passando por alguma dificuldade, que a gente esteja tentando sair de uma estação para ir para a próxima, ali a gente está vivendo um aprendizado, ali a gente está vivendo algo maior para quando a gente acessar o próximo nível, a gente já esteja preparado, esteja treinado. E muitas vezes, quando a gente começa no digital, principalmente, a gente vê muitos mentores falando sobre viver o processo, entender o tempo de cada coisa, e isso é muito real. Depois que eu entendi que sim, a gente precisa passar por estações não tão favoráveis para a gente alcançar os níveis que a gente quer chegar. No digital, a gente já logo quer começar e já logo quer fazer vendas, já quer entrar para o digital e fazer 10k no primeiro mês, ou até mesmo na primeira semana, e já quer bater 100k e 1 milhão. E muitas vezes as coisas não saem como a gente planejou, porque a gente não tem como prever as coisas. E nesses processos que a gente vive na nossa vida e também no nosso trabalho, né? Eu vou trazer mais voltado para o digital, porque é a área que eu atuo hoje e eu vejo que tem muitas pessoas que me acompanham aqui que também estão no digital, estão vendendo na gringa, vendendo no Brasil, enfim, independente da área que você estiver, você pode estar aproveitando alguns insights desse vídeo, porque em tudo que a gente vai fazer na nossa vida existe esse tempo, uma semente, né? É um exemplo assim mais comum. Uma semente ela precisa de tempo para ela criar raízes e ela crescer e ela se desenvolver. E assim é com a gente precisa desse amadurecimento. Eu vou trazer um exemplo de quando eu comecei no digital, só para vocês terem uma ideia. Quando eu comecei, eu trabalhava numa padaria, eu ganhava uns 1.800 por mês. E aí eu comecei a fazer vendas. Na época, o produto que eu vendia, a comissão era 180. Então imagina, 10 vendas que eu fazia, eu tirava o valor que eu ganhava na padaria em um mês inteiro trabalhando. E aí eu comecei a fazer vendas de forma rápida, assim, digamos. E eu comecei a ter um faturamento mais alto. E aí para uma menina imatura que do nada começa a ganhar um valor maior, além do salário fixo, aquilo foi muito brilhante para mim. Eu me deslumbrei muito rápido e aí eu gastava na velocidade que eu ganhava. E eu sempre queria mais e mais, vou alcançar, vou chegar em 10k no mês,
50k, 100k, e eu sempre ficava querendo muito mais. E não é errado a gente ter ambição, muito pelo contrário, a gente precisa querer ter mais, a gente precisa querer crescer. E era assim que eu pensava. Só que, lá naquela época, hoje com a maturidade que eu tenho, eu penso, se eu tivesse ganhado os 50k, 100k no digital, 1 milhão, eu teria gastado tudo. Por quê? Porque lá eu não tinha maturidade para lidar com tanto dinheiro. Eu não tinha maturidade para fazer escolhas assertivas. E muitas vezes a gente não alcança logo o que a gente quer, porque a gente às vezes nem está preparado para sustentar aquilo que Deus tem para nós. Então, hoje no digital, eu vejo que muitas pessoas começam e já querem logo ter muito, muito resultado. Mas será que às vezes você está preparado para aquele resultado grande? Ah, Val, mas como é que eu não vou estar preparado para ganhar dinheiro? Como assim? Sim, muitas pessoas não estão preparadas para o sucesso, não estão preparadas para viver aquilo. E não é que elas não são merecedoras, muito pelo contrário. A gente só precisa desenvolver uma maturidade para lidar com as coisas. Porque junto com muito dinheiro, com muito sucesso, vem muitas responsabilidades, vem muitas coisas que a gente não era acostumado a lidar antes. E se a gente não sabe lidar com essas coisas, tudo aquilo que a gente tanto ansiou, tudo aquilo que a gente tanto buscou, procurou, vai escorrer pelos dedos e vai se transformar em nada. Então, quando a gente tenta pular etapas, ao invés da gente viver aquele processo, aquela estação na qual a gente está passando ali por alguma dificuldade, por algum desafio, às vezes a gente querer pular essa etapa é muito perigoso, porque lá na frente pode ser que você tenha alguma dificuldade, você tenha algum desafio que era para você estar vivendo naquela outra estação, na estação anterior, e ali você vai dar vários passos para trás e você não vai saber lidar com algo que você teoricamente estaria sendo treinado para lidar. Não sei se vocês estão entendendo aonde eu quero chegar, mas muitas vezes a gente precisa passar por treinamentos, ganhar resistência, ganhar aquela casca para quando vir uma dificuldade maior, quando vir desafios maiores, a gente saber como lidar e a gente não deixar a peteca cair e aí tudo virar em nada. E eu trouxe essa referência de Moisés porque eu vejo muitas histórias, tanto na Bíblia quanto fora dela, de pessoas, heróis, digamos assim, que passaram por muita coisa até chegar lá no alto. Então, muitas vezes, nós vamos querer sempre já logo dar um passo maior que a perna. O ser humano sempre busca isso, o ser humano quer sempre rápido as coisas, quer assim, ó, de imediato. Galera, e nesse momento aí do vídeo acabou a bateria do microfone, mas como eu já estava na metade do vídeo, eu só vi na hora que eu fui fazer a edição, então eu decidi finalizar aqui esse vídeo fazendo a narração mesmo, pra não perder esse conteúdo riquíssimo, que eu tenho certeza que vai ajudar a vida de alguém. Mas pra finalizar, o que eu queria trazer com esse vídeo era justamente isso. É te mostrar que entre a raiz e a flor existe o tempo. É meio clichê essa frase? É meio clichê. Mas a gente precisa passar por esse processo de amadurecimento, esse processo de aprendizagem. Não existe profissão nenhuma hoje em dia que não precise de um tempo de estudo, um tempo de treinamento, uma faculdade em si. Se a gente for olhar por esse lado, a gente precisa entender que o digital, o marketing digital, trabalhar com a internet, exige uma certa formação, digamos assim. Você não vai precisar ficar dentro de uma faculdade, mas você vai precisar passar por aquele processo de aprendizagem, de entender, de errar, de acertar, para daí sim você ver qual que vai ser o caminho que você vai decidir trilhar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Peço perdão pela falta de bateria do microfone, mas são erros que acontecem ao vivo e tá tudo certo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui nesse canal. Não deixe de curtir, compartilhar e mandar aí para as pessoas que precisam saber desse processo que precisa viver. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!